Bom dia, boa tarde, boa noite, crossoverada. Está começando mais um crossover. E hoje um crossover com o César Sinistro, hoje nosso convidado especial. Obrigado pelo convite. É isso aí. Nesse vídeo a gente vai falar sobre palavrões nas mídias, né? Livros, filmes, séries, em tudo que vocês conhecem. Vocês acham que é necessário usar o palavrão, né? Ele é tão necessário assim para poder expressar alguma coisa no contexto? A gente vai debater aqui sobre isso daí depois da vinheta. Olha, eu sou um pouco assim, eu acho que o palavrão pode ter um efeito narrativo, entendeu? Às vezes o palavrão conta uma história. Mas sem limite, você acha que tem um limite ou não? Então, não sei, de alguma maneira é óbvio que a gente tem que proteger as pessoas, por exemplo, se você tá fazendo literatura infanto-juvenil, não dá pra você ficar o tempo todo botando uns negócios muito sexuais e etc, que é um negócio que a pessoa não tá em contato e que fora de contexto pode dar uma ideia muito distorcida e tal. Mas às vezes o palavrão ajuda. Não, é que eu acho que às vezes ele ajuda, entendeu? Tá certo que se expressar com palavrão dá uma satisfação às vezes, né? Sim. É um problema isso, né? Sim. Você parece que extravasa, né? Extravasa. Isso, é. Só que, eu não sei, eu acho que o exemplo, a literatura, por exemplo, eu acho que ela foi feita pra, além de distrair, passar algum conteúdo, uma coisa que talvez eduque, sabe? Ensine de alguma forma. Eu acho que o palavrão meio que foge um pouco dessa linha. Eu não sei se você concorda muito. Não, de alguma maneira eu acho que sim. Você acha que é suficiente a classificação etária? A classificação etária ajuda, né? Acho que ajuda. Mas é uma coisa muito doida. A minha relação com palavrão é engraçada porque a minha mãe não gosta de palavrão de jeito nenhum. Então, não só eu não falo palavrão na minha casa, como... Só na rua, né? Só na rua. Na rua eu falo até um pouco. Mas não muito. É engraçado porque você acaba acostumando. E é engraçado porque os meus amigos também acabam pegando esse jeitão também, porque eles sabem que lá em casa não pode. Então a galera que faz teatro comigo e etc. já sabe que, a dona mãe não gosta de palavrão. Então... É literalmente uma atuação, né? Dependendo do local que você tá, você pode ou não pode fazer ou falar. E eu acho que é um desafio interessante até, do ponto de vista teatral falando. Quer dizer, você tem que comunicar as mesmas coisas, mas sem usar aquele recurso que facilitaria, talvez, a sua expressividade. Você tem problema pra resfriar na hora de falar? Tipo, putz, não era pra falar, tal, ou não? Vez ou outra, assim. Às vezes é porque eu não percebi o contexto, sabe? Eu não liguei o modo não palavrão. Forego preferences from home interface. Will do so. Aí quando eu vou ver já é tarde. Já saiu um monte de abobrinha já, né? Mano, falei muita besteira. Mas e aí? Eu assisti o filme do Deadpool, tem bastante palavrão. Eu não vou dizer que eu achei uma coisa muito bruta, muito feio. Eu achei que, beleza. Até Só porque que tem a ver com o personagem. tem a ver com o personagem. Então, mas nesses casos, Wesley, você não acha que tem esse lance de que às vezes o palavrão ele é necessário porque ele é um recurso narrativo? Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi um conto que se chama Eu Tenho um Disco Voador na Garagem e que tem uma cena do conto que os meninos vão procurar um disco voador e eles estão no meio do mato à noite e o cara vê o disco voador e fica, sei lá, ele vê umas luzes e olha pro céu e vai, né? Ele fica olhando pra cima e vai e cai no barranco. Aí eu estava lá escrevendo essa cena. E aí eu estava lá escrevendo e aí o amigo dele tem que dizer alguma coisa. O que ele vai dizer? Nossa, você caiu! Na hora eu fiquei muito assim, e inclusive conversei com a minha mãe, com amigos, com um monte de gente para tentar escrever essa cena. Eu confesso que eu não lembro o que eu escrevi porque eu não fiquei satisfeito. O que eu queria escrever não pode nesse vídeo. Caramba. Mas no caso do Deadpool, por exemplo, é verossímil, faz sentido ele falar palavrão. Às vezes os heróis falam, e até o próprio Wolverine, por exemplo, dos filmes dos X-Men, eu acho ele super sussa. Eu acho que nem tem a ver tanto palavrão com ele. Se você for ver, pelo menos o lado dele que a gente vê nos filmes, não parece ser necessário o cara falar palavrão. Mas o Deadpool, ele sem palavrão seria meio personagem. Eu acho que nesse sentido, talvez faça, né? Talvez seja legal manter. Você acha que numa literatura também, na mesma linha que o Deadpool também teria que ter?
Só que aí, no caso, seria obrigatória a classificação etária, né? Que aí... Eu acho que você precisa dizer. Eu não acho nem que as pessoas... A primeira vez que eu li palavrão na literatura foi um negócio... Como assim? Sim, parece um erro ortográfico, né, cara? Mas não tô vendo isso, né? Eu tava lendo o livro da Márcia Kupstas. Eu não lembro o nome do livro, mas assim, eu era adolescente, tinha 12, 13 anos e tinha uma cena em que tinha palavrão. Meu Deus! Então eu acho que talvez seja legal avisar, não é nem dizer assim... Não é nem, eu não sei se eu sou a favor de dizer assim, proibido para menores de 12 anos, mas eu acho que poderia colocar recomendável para maiores de 12 anos. Por quê? Palavrão. Sabe, sei lá, como se fosse um produto químico, e você coloca embaixo assim, sei, alerta. contém... alerta, né? Alerta, contém palavrões. Alerta, contém cenas de cunho sexual. Não sei, isso poderia ser interessante só para caso você tenha alguma restrição. Eu não sei se eu sou uma pessoa muito tradicional, né? Eu, inclusive, por exemplo, dirijo um grupo que tem criança, adolescente, tem menininha de 8 anos, adolescente de 12, 13, 15, 18, 20 e poucos. E a gente não tem muita restrição nesse sentido de dizer as coisas que existem no mundo. Sim. Existe no mundo palavrão, existe no mundo sexo, existe no mundo essas coisas. Mas o que a gente tenta não... por exemplo, porque uma coisa é você falar... Existir sexo, existir amor, existir contato entre as pessoas. Outra coisa é você vulgarizar isso. E até existe a possibilidade de você ter um uso não vulgarizado do palavrão. Tudo bem que eu já estou entrando num lance meio filosófico louco, sim, semântico doido, mas acho que talvez nesse sentido, entendeu? Se eu falar a palavra... mas... Vocês entenderam. Mas eu falar assim, por exemplo, essa situação é porque eu tô falando isso querendo dizer que é difícil, não tá sexualizado, embora seja uma palavra que remete exatamente ao ato sexual. Então, acho que talvez chega a ser até seja cultural, na verdade, né? Cultural, não adianta a gente querer tirar, porque é uma coisa que tá na boca do povo, de certa forma, também. No dia a dia, sim. Mas, por outro lado, na literatura, eu acho que é possível encontrar alternativas. E é dever do autor pensar nisso, assim, quem você quer atingir, né? Para quem você quer, com quem você está conversando. O público conta muito, né? Público-alvo. Não dá para eu fazer um desenho das meninas superpoderosas e botar palavrão. Infanto-juvenil, você acha que é inaceitável? Eu não sei não, cara. Então, não sei também. Infanto-juvenil, eu acho que dá para você escolher. Na verdade, o meu conto, esse foi a minha grande dilema. Meu grande dilema era... esse conto é infanto-juvenil, a história de molequinho que tá indo buscar disco voador. E agora? Entendeu? Então... Até uma cena pesada também chega a ser um problema, né? Sim, exato. Você tem que saber muito, você tem que andar assim com... E não é nem pensando no público-alvo no sentido de venda, não é nem nesse sentido, mas de ser respeitoso daquilo que você está construindo como obra. Exato. Né? Então, assim, o que essa obra diz? Ela fala com quem? E o quanto que essa cena e esse palavrão comprometem, dizem algo que é necessário e bom, ou é algo dispensável. Então, acho que o autor precisa estar bem ligado nisso. Sim. Eu vi uma matéria que falava que os pais estavam revoltados, porque um livro escolar, parece, continha conteúdo, né, com palavrões e tal. Só que eu não sei se é falso moralismo ou não, mas os pais costumam falar os palavrões. Pois é. Eu acho que também o que acaba acontecendo, essas coisas, das polêmicas dos livros didáticos são sempre muito complexas, porque o que eu acho que acontece é assim, o livro chega muito descontextualizado para esses pais, o que significa que muito provavelmente ele está chegando descontextualizado para as crianças. Porque se o moleque tivesse sido introduzido àquela história, contextualizado, o professor viu que a historinha contém palavrão. Vamos supor, é um conto da Márcia Kupstas. Tem. Ela é uma autora brasileira, escreve literatura juvenil, inclusive. Então, assim, pode ser que seja um texto dela até, né? Que esse texto que eu li, por exemplo, que me assustou. Então, a questão é, como é que esse texto está chegando? O professor leu antes e não preparou a criançada para falar disso? Né? Tem essa questão. É aula. O Deadpool, por exemplo, mesmo, voltando ao Deadpool, que tem bastante palavrões, já não seria um filme tão família. Exato. Tem muito palavrão, se contar as cenas de nudez, né? Palavra tem tudo. Não é... É censura 16 anos com os pais. Ou seja, teu pai tem que concordar de levar você. Então, alguém mais velho tem que levar você pro cinema. Então, assim,
É mais sério. Embora é uma decisão comercial, tem outra discussão aí, porque o filme do Watchmen foi 18 anos no Brasil. Sério? Não parece que é pra tanto. Então, e não é um filme tão pesado quanto o Deadpool. Não, mas, nem se compara. por isso que eu tô falando que esse negócio da classificação etária é meio complicado, porque a quem serve, né? Quem decide. Mas entendo que também é parte do trabalho do autor, do diretor, do roteirista, entender com quem que ele tá falando e o que ele tá falando e se o palavrão é efetivamente algo que contribui com a narrativa. Eu acho que no fundo serve à narrativa, sim ou não? Né? Tem muita coisa aí que é gratuita, né? Exato, contribui com a narrativa. Deadpool, sorry, vai ter que ter. Então é isso aí, galera. O que vocês acham? Vocês concordam com a gente? Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. Aí, ó, toca o terror aí e vamos discorrer quanto a isso daí. Dê joinha se você curtiu, inscreva-se no canal. Dê uma olhada lá no canal do César Sinício, no Cabine Literária, que tem bastante conteúdo lá sobre livros, sobre filosofia, sobre cultura e tudo mais. Isso aí. É isso aí, galera. Sem Até a palavrão. próxima. Falou.